Olá, queridos, tudo bem? Como é que estão? É, Conforme dito a aula anterior, hoje iremos dar continuidade à nossa terceira aula, né? Lembrando que ainda temos mais um conteúdo para vermos. Essa nossa aula vai ser sobre autonomia e consentimento esclarecido, ética em enfermagem, comitê de ética. E nós veremos nessa aula, né, que nós temos alguns objetivos de aprendizagem nela. Dentre esses objetivos de aprendizagem, nós temos conhecer o Código de Ética de Enfermagem, dentre eles a composição e as funções de uma comissão de ética de enfermagem, identificar a caracterização de culpa como imperícia, imprudência e negligência. A gente vai ver esses passos nesse âmbito de imperícia, imprudência e negligência, porém teremos uma aula na segunda unidade focando mais nesses detalhes. Conheceremos também as responsabilidades éticas, civis e penais da equipe de enfermagem diante de situações culposas, situações tanto de imperícia como de imprudência e negligência também, e conheceremos algumas legislações sobre o tema. Lembrando que esta aula ela vai ser dividida em duas partes. Esse primeiro vídeo e o segundo vídeo, devido à extensão, né, do tema. Para começar, a gente vem primeiramente com uma breve introdução, né? Sendo que na história da enfermagem brasileira, os temas abordados com mais frequência, eles concentram-se na análise de grandes tópicos, como a vida, a morte, o aborto, a eutanásia, os métodos anticoncepcionais e, ultimamente, os transplantes, a iatrogenia e a bioética. Esses grandes tópicos, nós iremos destrinchar eles melhor na nossa terceira unidade, onde teremos uma apresentação de um seminário, né, um debate, onde vai ser bastante interessante, onde aqui nós iremos privar, né, e iremos dar mais enfoque aos deveres dos profissionais. Dentre eles, nós teremos respeitar o natural pudor, tanto do cliente como do enfermeiro, a privacidade e a intimidade do cliente e outros deveres dos profissionais que dispõem sobre os nossos direitos, né? E o que esses direitos garantem a nós profissionais caso haja recusa de executar algum tipo de atividade que não seja de nossa competência legal. Dentre essas circunstâncias, nós temos aí a questão da humanização da assistência. Lembrando que a humanização da assistência ela é uma coisa que ela veio no século atual, né? Ela passa a ser o foco para muitos profissionais de saúde, embasados principalmente na ética das relações humanas. O que faz, né, a gente dizer que isso é um momento ímpar, o qual possibilita os profissionais compreenderem o sentido da profundidade do que é o ser humano. Eu coloquei uma chargezinha aí, né, para vocês verem, ali tem um hospital e aí tem um doutor, né, correndo, um enfermeiro, um médico, independente da área profissional. O paciente lá dentro do hospital grita: doutor, minha doença é contagiosa? Faz uma pergunta ao doutor e o doutor simplesmente sai correndo com a pastinha na mão. Dentro do nosso ambiente profissional, nós iremos ver várias situações e teremos que lidar com várias situações. Dentro dessas situações, nós teremos a questão da humanização, do saber fazer, né, de como nós deveremos nos comportar diante de algumas situações, diante de várias situações ímpares no nosso ser profissional, para a gente compreender, né, em todo o sentido de realmente assim de profundidade, sentido ético, quais são as nossas competências, quais são o que a gente faz aqui como ser humano, como profissional. Diante disso, nós temos aí, que foi dito por Silva e mais alguns autores, né? Eu coloquei até outra figurinha aí, uma enfermeira, um doente, aí tem o anjinho e o diabinho, né? O anjinho falando a coisinha do bem e o diabinho falando a coisinha do mal aí. E aí vem:
A ética profissional é uma parte da ciência moral que busca a humanização do trabalho organizado. Isto é, ela procura colocá-lo a serviço do homem, da sua promoção e da sua finalidade social. E aí, a partir disso, a gente pode dizer que a enfermagem, ela nada mais é que uma atividade social coerente e complexa, cooperativa, socialmente estabelecida, que envolve questões de padrão de excelência, de obediência a regras e realizações de bens internos. A enfermagem, assim, ela é vista como integrante do processo de trabalho, e de produção de saúde, guardando correlação com a finalidade social do trabalho e das instituições sociais. Aí a gente vem, e como prática social, como é que essa profissão funciona? Sabemos que a enfermagem, gente, ela é uma profissão dinâmica, podemos atuar em diversas áreas, não precisamos estar focada somente no ambiente hospitalar ou somente na área de atenção primária à saúde. E ela está sujeita a imensas, diversas, constantes transformações e a incorporação de reflexões, ações, novos temas e diante de vários problemas. Porém, ela sempre seguia pelo princípio ético de manter e ou restaurar a dignidade em todos os âmbitos da vida. Então, independente se o meu paciente ele tem uma doença contagiosa, ele tem uma doença em fase terminal, ele tem uma doença, uma virose, ele tem qualquer situação, a enfermagem ela está ali independente. É a profissão que passa 24 horas com o paciente. A maioria das outras profissões, elas vão lá, prescrevem, passam suas prescrições, fisioterapeuta, nutricionista, mas quem executa todas essas práticas, quem é? É a enfermagem que fica ali 24 horas com esse paciente. A enfermagem que zela por esse paciente ali 24 horas, que está ali sempre guiada pelo princípio ético de manter e restaurar a dignidade desse ser humano em todos os âmbitos, independente de idade, de classe, de cor, de raça. Ela está ali em todos os âmbitos da vida desse paciente. E qual é a finalidade dessa prática, É preciso que o enfermeiro conjugue no cotidiano do trabalho princípios e valores com competência técnica em uma atmosfera de corresponsabilização e acolhimento. O que é essa palavrinha corresponsabilização? Eu, enfermeiro, não sou provedor da saúde total. Então, existem outros profissionais que estão ali nessa corresponsabilização, assim como o paciente. O paciente também ele é responsável por ele. O acompanhante é responsável também por esse paciente. Então, a gente chama de corresponsabilidade, onde não existe apenas um indivíduo, mas existem pessoas de vários segmentos, de outras profissões, que são responsáveis pelo segmento do tratamento desse paciente. Lembrando que precisa existir a competência técnica, que é a questão da beneficência, que nós temos que promover a esse paciente, e a questão do acolhimento, onde acolher não é simplesmente receber o paciente, mas é fazer com que toda a minha equipe fale a mesma língua, do recepcionista, do segurança que está lá na porta, ao médico, ao pessoal do raio-x, ao pessoal de uma secretaria de saúde inteira, a uma gestão inteira de cuidados, a uma equipe inteira de enfermagem, a uma equipe inteira de saúde, independente, de ser uma equipe de um segmento profissional ou um segmento multiprofissional. Isso requer dos enfermeiros sensibilidade humana, que se manifesta no interesse, no respeito, na atenção, na compreensão, na consideração e afeto pelo outro e pela comunidade. Então, a gente sempre vai bater na tecla do altruísmo, que é se colocar no lugar do outro. Lembrando que também vai implicar no engajamento político, na transformação do que é incompatível com a dignidade do ser humano, a fim de que a gente consiga eliminar as desigualdades desnecessárias, evitáveis,
logicamente, e dessa forma a gente consiga fomentar o que faz viver bem e com qualidade. O que faz viver bem, o que faz prestar uma assistência bem, e lembrando que essa assistência ela precisa ser de qualidade. Eu tenho que pensar no bem do meu cliente em todos os sentidos. Ainda com relação à finalidade da prática, nós temos que a equipe de enfermagem, em relação às outras equipes, é a que permanece mais tempo com o paciente durante seu tratamento, que foi o que eu falei para vocês da questão das 24 horas. Nós não temos até quando tem greve, a equipe de enfermagem ela precisa manter uma quantidade de porcentagem, por exemplo, 50% da equipe de enfermagem vai entrar em greve. 100% não pode entrar jamais. Fazemos um juramento e temos que cumprir. Então, 50% daquela equipe tem que estar ali para prover o cuidado daquele paciente. No entanto, esse fato, preste bem atenção, este fato tanto pode transformar-se num diferencial para a qualidade da assistência, tanto pode ter o seu lado bom, né, de ser um diferencial na qualidade dessa assistência e na quantidade também de profissionais, quanto num fator sem maior influência, um simples cumprimento de rotinas. Então, no ambiente profissional, nós iremos ver que existem profissionais e profissionais. Vai existir aquele profissional que ele é ético, competente, capaz, capacitado, que ele está ali, ele vai cumprir não só com a obrigação dele, mas ele vai fazer por zelo, ele vai fazer por amor. Não que a enfermagem sobreviva de amor, tá, gente? Isso não existe, né? A gente precisa ganhar dinheiro para sobreviver e para fazer a enfermagem. Mas, como toda profissão, existe zelo, existe ética, existe capacidade técnica, existe a questão do estudar, de se aprimorar, e existe também a questão do gostar. Não só do saber fazer, mas do gostar da sua profissão, de fazer aquilo que você faz realmente, aquilo que você gosta, aquilo que lhe dá prazer em fazer. Então, tem aquele profissional que ele vai cumprir simplesmente a rotina hospitalar, a rotina que está ali escrita, sem pensar, sem fazer, por exemplo, um plano de cuidado para determinado paciente. Ele vai utilizar aquela rotina para todos os pacientes. E a enfermagem não é assim que ela trabalha. Para isso que existe a sistematização da assistência de enfermagem, para a gente aprender a criar um plano de cuidados e a entender como esse plano de cuidados influencia na melhora do meu paciente, no quadro desse paciente. Então, eu quero ser enfermeiro para me tornar um profissional diferenciado e saber fazer uma prática e saber qual é a minha prática ali para aquele profissional, para o meu ser profissional, para o meu paciente, ou eu quero ser enfermeiro para simplesmente cumprir uma rotina, para cumprir horário. Eu tenho que pensar nisso também, eu tenho que pensar na qualidade da assistência que eu estou prestando, né, para o meu paciente. E aí vem a questão das comissões de ética e enfermagem. Quando elas foram criadas, por que elas foram criadas, onde elas foram criadas, qual a finalidade delas? Então, a criação dessas comissões, ela ocorreu no estado de São Paulo, né, na capital, no ano de 1993, cuja resolução 160 do Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEN, institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem na jurisdição de todos os conselhos regionais de enfermagem. Portanto, no estado de São Paulo, o COREN considerou as sugestões advindas de 3 seminários realizados com a categoria de enfermagem nos anos de 94 e 95, onde foi discutida a importância da formação de comissões de ética de enfermagem nesse estado. Outro ponto considerado foi a resolução COFEN 172/94, cuja esta resolução, o que ela faz? Normatiza a criação da Comissão de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde do estado de São Paulo. Que aí depois, todas as instituições de saúde do Brasil, com o passar do tempo, começaram também a normatizar essa criação de comitês de ética. E aí, dentro dessa mesma resolução, nós temos o artigo 1º, que torna obrigatória a criação das comissões de ética de enfermagem em todas as instituições de saúde que tenham seu quadro de pessoal formado por, no mínimo,
10 enfermeiros. Então, se numa instituição de saúde eu tenho no mínimo 10 enfermeiros, eu tenho que ter uma comissão de ética instituída para esses 10 enfermeiros. No artigo 2º diz que as comissões de ética de enfermagem serão órgãos representativos do Conselho Regional de São Paulo, com funções educativas, consultivas e fiscalizadoras do exercício profissional e ético dos profissionais de enfermagem. Então, essas comissões, elas dão o nosso aval da nossa profissão, mas elas também são punitivas. Elas estão ali também para nos fiscalizar, para fazer com que nós, enquanto profissionais, façamos as nossas funções corretamente. E o artigo 3º, a Comissão de Ética de Enfermagem tem como finalidade. O artigo 3º nada mais é do que a finalidade real. Para que serve essa comissão de ética, né? Para esses, no mínimo, 10 enfermeiros. Então, garantir a conduta ética dos profissionais de enfermagem nas instituições, zelar pelo exercício ético dos profissionais de enfermagem nas instituições, combatendo o exercício ilegal da profissão, educando, discutindo e divulgando o código de ética dos profissionais de enfermagem, notificar o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo as irregularidades, reivindicações, sugestões e infrações éticas. No artigo 4, ainda temos a criação, formação e funcionamento das comissões de ética de enfermagem. Deverão se guiar pelo regimento para a criação, formação e funcionamento das comissões de ética de enfermagem. No artigo 5º, temos que os casos omissos no presente ato decisório serão resolvidos pelo COREN-SP. E no artigo 6º, que a presente decisão entrará em vigor após a homologação pelo COFEM e por publicada no órgão de imprensa oficial da autarquia São Paulo, 9 de janeiro de 1996. E aí, o que é essa resolução COFEM 009 de 96, né, que foi em 9 de janeiro de 96? Essa comissão, ela tem a função de dar respaldo legal para a discussão das situações cotidianas de trabalho da enfermagem, protegendo-nos de qualquer dano, tanto profissionais para clientes quanto instituições. E aí nós temos, né, pautado nessa resolução, uma discussão jurídica, né, que é a despeito dos avanços tecnológicos e da evolução dos recursos humanos na área de saúde, né, que aí gera a questão do cometer erros. Nós sabemos que na nossa profissão, apesar de sermos seres humanos passíveis a erro, na nossa profissão nós não podemos errar, né, no nosso exercício profissional. E mesmo com os avanços tecnológicos e com os avanços de recursos humanos na nossa área, na área de saúde, tanto enfermagem, medicina, fisioterapia, nutrição, o erro profissional ele continua bastante presente na situação. Na nossa atualidade, mostra-se cada vez mais evidente, então, a preocupação com as repercussões desses erros. Por quê? Porque a partir desse erro, né, no que tange os aspectos éticos legais que envolvem as situações geradas a partir de uma falha técnica, é que nós iremos ver quais são as nossas obrigações e no que tange a isso também, o que isso pode nos prejudicar enquanto profissionais. Então, por isso é importante a capacitação técnica, saber fazer aquilo e fazer aquilo com coerência. O que eu estou fazendo, eu sei fazer realmente? E aí a gente entra na questão dos elementos da culpa a partir do momento que eu executo uma ação de forma errada, né? Primeiramente, a questão da caracterização da culpa se dá pela forma de atuação do profissional que provocar danos ao cliente, devendo estar presentes um dos elementos da culpa, ou seja, negligência, imperícia e imprudência, né? 3 palavrinhas aí bonitas, né? Eu falo, nossa, negligência, imperícia, imprudência, com certeza na vida de vocês aí, quem é técnico principalmente, ou quem vocês já estão no 5º período, já escutou essas 3 palavrinhas, né? E aí nós temos, no CRU,
O que realmente são essas palavrinhas que a gente vai destrinchar no decorrer da aula? A negligência, ela nada mais é do que a omissão, a indolência, a inércia e a inobservância dos deveres. Mas o que é isso? Inobservância dos deveres. Já a imprudência é a falta de cautela manifestada na conduta comissiva, intempestiva e insensata. Que nome difícil, professor, o que é isso? Vamos ver, vamos descobrir. Enquanto que a imperícia, ela é a falta de observação das normas técnicas por despreparo ou falta de conhecimentos. Muitas palavras, muita teoria, mas a gente precisa realmente aprender o que é isso e a partir de exemplos a gente vai começar a entender melhor esse processo. Negligência, aí tem a enfermeirinha no canto aí, ó, falando novamente. Na negligência, alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar a conduta que era esperada para a situação. Se alguém deixa de tomar certa atitude ou apresentar conduta esperada, se eu já esperava é porque eu sei fazer. Se eu deixo de fazer essa conduta já que era esperada, eu não fiz por quê? Porque eu não quis fazer. Eu não fiz por desleixo, por descuido, por indiferença, por desatenção. Eu não tomei as devidas precauções. Por exemplo, um médico que ao realizar uma cirurgia esquece um bisturi dentro do paciente. O médico cirurgião, no momento que ele está realizando a cirurgia, ele não sabe o que ele pode utilizar, ele não sabe que ele não pode deixar aquele bisturi dentro do paciente. A partir do momento que ele deixa, é porque ele se desleixou. Foi um descuido do profissional, é um erro, né? É uma culpa. A gente chama isso de negligência, que é o ato do fazer mal feito, do fazer sem atenção. É aquela conduta do que eu sei o que eu devo fazer, da conduta que é esperada pelo profissional, porém o profissional não faz por desleixo ou por preguiça, certo? Ainda temos aí a questão da imprudência. O que é imprudência? A gente tem a enfermeirinha também aí, ó, cheia de interrogações na cabeça. É a falta de cautela, falta de cuidado. É mais do que falta de atenção, olha só. É a imprevidência acerca do mal, ó. A questão da maleficência, que se deveria prever, porém não previu. Por exemplo, motorista dirigindo em velocidade acima da permitida. Então, é uma pessoa que está fazendo... o motorista ele está dirigindo em velocidade acima da permitida. O que ele está provocando? O que ele está fazendo? Uma imprudência. Ele não está sendo cauteloso nem com a vida dele, nem com a vida do próximo. É mais do que uma falta de atenção, uma falta de zelo. Ele não tem cautela alguma com a sua vida e nem com a vida do próximo. Então, um dos exemplos é o motorista que dirige em velocidade acima da velocidade permitida. Outra coisa, nós temos aí a imperícia. Para que seja configurada a imperícia, é necessário constatar a inaptidão, a ignorância. Quando eu digo que alguém é ignorante em algo, né? Ignorância não é porque alguém é bruto, não. Porque alguém é grosso, é ríspido, não. Ignorância é tudo aquilo que eu não sei o que é. Então, eu sou ignorante em determinado assunto. Eu desconheço aquele assunto. Então, a imperícia ela é configurada a partir da inaptidão, da ignorância, da falta de qualificação técnica, da falta de qualificação teórica, da ausência de conhecimentos elementares, básicos e específicos. E aí, por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui, um engenheiro elétrico que assina um projeto de construção de um grande edifício. Engenheiro elétrico pode assinar um projeto de construção de um edifício? Não, quem deve assinar quem é? O engenheiro civil. Por quê? Porque esse é o profissional habilitado para isso. Outro exemplo que a gente pode dar. O médico cirurgião plástico. Qualquer médico pode fazer uma plástica? Não. Por quê? Porque o médico, para fazer uma plástica, ele tem que ser um cirurgião plástico, ele não pode ser um cirurgião geral. Então, se um cirurgião geral vai lá e faz uma
uma atividade, uma plástica, coloca um silicone, cirurgião geral, ele pode até acertar no fazer, né? Mas ele não tem a residência, ele não tem a especialização, ele não tem o conhecimento e a habilidade técnica correta para estar realizando aquilo ali. Então ele comete o quê? Imperícia. E aí eu coloquei uma figurinha, né, uma chargezinha para vocês. Repara só. Tem 3 pessoas ali na beira da praia. E se vocês observarem, tem uma pessoa lá no meio, ó, do mar afogando. Aí o primeiro fala: acho que alguém está se afogando. O outro diz: acho que não, né? Ou seja, alguém observou que tinha alguém, que tinha uma certa pessoa ali se afogando, alguma coisa se afogando, e a outra pessoa não prestou bastante atenção, não prestou atenção, disse que não, e o outro nem liga. Olha só, tem alguém se afogando. Primeiro viu, tem alguém se afogando. É verdade, tem alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Aí o outro vai e fala: caramba, acho que ele se afogou. Que coisa, hein? Que mundo é este? A pessoa se afogando, ninguém faz nada. Né? É uma charge bastante reflexiva, né? Os 3 aí perceberam que tinha algo errado e não fizeram nada. Nós vamos ter uma atividade no final para vocês me entregarem posteriormente, e tem realmente a ver com a reflexão dessa charge aí, certo? E todos esses conceitos da culpa, a questão da imperícia, da negligência, da imprudência, eles são observados, né, no nosso Código de Ética de Profissionais de Enfermagem, que é a Lei número 7.498 do ano de 86, que regulamenta a nossa profissão, que regulamenta a nossa atuação e estabelece direitos e competências das diferentes categorias existentes na enfermagem: técnicos, auxiliares, parteiros, enfermeiros, obstetrizes, por aí vai. Além das penalidades a serem impostas aos infratores dos preceitos éticos determinados por essa Lei 7.498. Os deveres éticos do enfermeiro, eles extrapolam o que estiver codificado. Ou seja, os nossos deveres éticos não são apenas aqueles que estão ali advindos no nosso código de ética, eles vão além daquilo. Por isso que quando a gente começa a estudar ética, a gente começa a estudar a questão da moral, do caráter, para depois adentrar realmente na ética. Lembram-se que na primeira aula eu disse a vocês que caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém mais está vendo, apenas a nossa consciência. Então aqui a gente diz que os deveres éticos do enfermeiro, eles extrapolam o que estiver codificado, pois a qualidade da assistência não depende apenas da visão normativa, ou seja, ela não depende apenas de uma lei, de uma normatização, mas ela depende também da consciência profissional, formada com base no respeito e no comprometimento com os direitos humanos. Então, ela vem também da educação que eu tive na minha casa, ela vem da educação dos conceitos éticos que eu estou conhecendo hoje na faculdade, ela vem da minha moral, ela vem do meu caráter, porque se eu não quiser fazer, gente, ou se eu não conhecer, posso simplesmente dizer que não fiz porque não conhecia. Tudo bem, mas hoje vocês estão conhecendo, né, os conceitos éticos e sabendo que a gente pode responder por isso e severamente, seriamente. Então, a partir do momento que eu conheço o código de ética e eu não faço esse código de ética, eu conheci esse código, eu li esse código e eu não faço, eu tenho a visão normativa, mas eu não tenho a consciência profissional formada. Que tipo de profissional sou eu? Esse profissional pode continuar atuante? Então, as comissões, elas existem para isso também, para observar esses profissionais formados e que não dizem respeito, né, e que não respeitam o nosso código de ética. As condutas de enfermagem, elas podem marcar profundamente a vida dos clientes, causando insatisfação, né, ou descontentamento para esse nosso cliente.
E visando evitar esse resultado negativo, o profissional de enfermagem e os outros profissionais também das outras áreas, eles devem estabelecer um diálogo que estabeleça, né, e que esclareça a finalidade da assistência, que oportunize a liberdade de opção e faça conhecer as expectativas e dúvidas do cliente em uma atitude que culminará na concordâncias e benefícios mútuos, tanto para o meu paciente, como para o acompanhante, como para eu que estou ali prestando, que estou promovendo saúde para aquele cliente que está ali comatoso, que está acamado, que está necessitando dos meus cuidados, que necessita às vezes só de uma palavra de conforto e por aí vai. E importantíssimo isso aqui, ó. Nota-se, portanto, que o enfermeiro que cometer um erro profissional, ele pode ser responsabilizado na esfera civil e na esfera criminal pela mesma situação. Porém, uma não se confunde com a outra. Na responsabilidade penal, a sanção é imposta em nome de toda a coletividade, devido à agressão à paz social, enquanto na responsabilidade civil é observado o prejuízo causado diretamente ao envolvido. Então, quando eu falo esfera civil, eu vejo apenas o prejuízo causado ao meu cliente. Quando eu falo na esfera criminal, é uma coisa mais ampla. Eu vejo, né, toda a responsabilidade que é imposta em nome da coletividade, em nome da instituição de saúde, que também pode ser acometida por isso, caso eu pratique uma coisa errônea, caso eu faça uma coisa errada dentro da instituição, a instituição também responde. Caso tenha sido, por exemplo, um profissional técnico de enfermagem que fez um procedimento e fez esse procedimento errado. Quem é que responde? Responde o profissional que fez, responde o enfermeiro responsável, né? O enfermeiro coordenador, responde o diretor do hospital, responde a instituição. Todo mundo vai responder por conta do prejuízo que vai causar, ou seja, uma responsabilidade coletiva devido à agressão à paz social. E a gente entra também na questão da responsabilidade ética. O que é então a responsabilidade ética? A responsabilidade ética, ela enfoca na conduta profissional do enfermeiro compatível com os deveres, princípios, direitos, responsabilidades, proibições disciplinadas pelos órgãos competentes da enfermagem. Meu Deus do céu, Camila, isso tudo e um pouco mais. Então, o que é que tem no nosso código de ética? Deveres, princípios, direitos, responsabilidades e proibições disciplinadas por todos esses órgãos competentes da enfermagem. E o agir do enfermeiro, ele deve ser pautado pelos princípios éticos e morais, respeitando a dignidade humana. No contexto atual da assistência à saúde, no qual muitos hospitais e unidades de saúde trabalham com demandas acima de suas possibilidades de atendimento, é relevante discutir a delicada situação ética do enfermeiro, sobrecarregado de atividades tanto assistenciais quanto administrativas, pois sabemos que o enfermeiro, gente, ele não é só assistencial. Ele está ali para fazer assistência, ele está ali para fazer a coordenação, ele está ali para chamar a atenção do técnico, ele está ali para observar a prescrição médica, observar se o paciente precisa de uma nutricionista, que às vezes o médico ele não visualizou isso, mas o enfermeiro que está ali 24 horas, a equipe de enfermagem está ali 24 horas, observou que aquele paciente não está comendo bem, não está deglutindo, está com dificuldade. Por isso a importância da sistematização, por isso a importância de eu saber fazer uma prescrição de enfermagem correta, uma prescrição de cuidados correta, porque eu sou aquele profissional sempre sobrecarregado de atividades, porém o meu olho, ele é o quê, ó? Nós somos seres biopsicossociais, então nós somos seres que observamos tudo. A partir do momento que aquele paciente está ali, se ele precisa de um psicólogo, ainda mais na situação que nós estamos vivendo hoje, nós também como profissionais precisamos, né, desses outros profissionais, dessa equipe multiprofissional. Então, assim, se é um profissional sobrecarregado de atividades, tanto assistencial quanto administrativa, esse profissional ele encontra-se mais exposto a risco de falhar nas suas atribuições legais.
não é isso? E, portanto, nós enfermeiros, nós equipe de enfermagem, nós podemos provocar mais danos aos nossos pacientes, né? Por inobservância do dever de zelar e empreender todos os meios para o sucesso da assistência, devido à nossa quantidade e à nossas atividades, né, que são sempre muito sobrecarregadas, e a quantidade de atividades que temos no nosso dia a dia. Mas isso é uma justificativa para o erro? Não, não é uma justificativa para o erro, mas é uma coisa que a gente precisa observar e a gente precisa aprender a delegar funções. Mas é a partir daí que, quando eu começo a delegar funções, que eu entro num outro critério, tá? Dessa forma, tanto o enfermeiro pode ser obrigado, por determinação judicial, a indenizar o cliente que sofrer danos materiais, que são decorrentes da perda de uma função física ou morais, resultantes da dor ou sofrimento advindos da falta de zelo na prática profissional. O que nós vemos hoje, gente, são profissionais extremamente cansados, extremamente exaustos, principalmente por essa questão de pandemia que a gente está vendo aí. A saúde está extremamente estressada. A saúde está tudo em cima das nossas costas. Quando se fala de caso de Covid, qual é a primeira pessoa que vocês imaginam que pode saber da quantidade de casos ou o que está sendo feito no município, por exemplo, que vocês moram? Então, assim, alguém já se perguntou qual é a qualidade, como está a qualidade de vida, ou como está a qualidade da assistência desses profissionais que estão aí na linha de frente? Então, precisa se pensar num apoio psicológico, num apoio, num zelo também para esses profissionais, porque eles são sobrecarregados. Então, se nós somos sobrecarregados, nós estamos muito mais propensos ao erro. E é aí que precisamos tomar ainda mais cuidado, porque se estamos propensos ao erro, precisamos então fazer com que esse erro não aconteça. Precisamos anotar, por isso é importante anotar tudo aquilo que se fez no prontuário do paciente. Aquilo que não está escrito, gente, não aconteceu. Fiz sonda no paciente. Vou lá, eu escrevo, não pode ter preguiça de escrever. Enfermeiro, técnico não pode ter preguiça de escrever. Muitas vezes eu já fiz prática, né, no hospital, eu já vi gente colocando lá. Paciente segue aos cuidados de enfermagem. Que cuidado, gente? Quais foram os cuidados que vocês prestaram a esse paciente? Sondei esse paciente. Se eu sondei ele, eu vi a diurese, eu vi a coloração, eu vi o aspecto, eu vi tudo, eu sei dar adjetivos a essa diurese desse paciente. Eu vi a genitália desse paciente, estava suja, estava limpa. Foi difícil passar essa sonda. Por que eu passei essa sonda nesse paciente? Por que o médico prescreveu? Né? Como é que está a questão da ingestão hídrica? Esse paciente está retendo? Eu estou fazendo balanço hídrico a partir dessa sondagem desse paciente? Então, assim, são uma gama de coisas que nós temos que fazer e temos que observar, e que nós fazemos isso a partir do olhar clínico que temos à nossa volta. Por isso é tão importante a nossa capacidade técnica, tá? E como os outros profissionais de saúde, médicos e odontólogos, compete aos enfermeiros prestarem assistência de forma autônoma ou institucionalizada, criar uma relação contratual, mesmo que não tenha sido firmada de forma escrita, no desempenho de suas atividades. O enfermeiro ele deve empregar todos os meios possíveis para que a assistência prestada seja adequada às necessidades do cliente, porém não pode garantir o resultado final da mesma. Como é isso, professora? Pelo amor de Deus, que eu não entendi nada. Nós, profissionais enfermeiros, nós temos a autonomia, né, de, por exemplo, atendermos de forma autônoma, de querermos montar para o pessoal da estética aí, que é uma área que está crescendo muito. Nós temos essa autonomia de criar um centro de beleza, de trabalharmos com essas questões estéticas, de trabalharmos, por exemplo, home care, não querermos que uma instituição de home care, trabalhar para uma instituição de home care, mas sim trabalhar para a gente mesmo, cuidar de pessoas e não necessariamente precisar de uma empresa que intermedie esse trabalho. Ou simplesmente a maioria dos enfermeiros, né?
claramente, trabalham dessa forma institucionalizada, que é trabalhar para um serviço terceirizado, para uma empresa, para um hospital, para uma prefeitura e por aí vai. Mas desde o primeiro momento que você é contratado, mesmo que aquilo não esteja no papel, você deve ser esclarecido de todas as suas funções naquele momento. Porque eu estou te contratando por um valor X e você vai desempenhar Y e Z aqui. É suficiente para você, fulano? Você vai dizer que sim ou não. Então, a partir do momento que eu aceito trabalhar, eu tenho que saber também quais são as minhas condições de trabalho, o que eu irei executar ali como enfermeiro ou como gestor, independente do seu grau, né, de formação na área de enfermagem, você precisa saber qual é o tipo de função que você irá realizar ali naquela empresa. Bom, o enfermeiro, então, ele é considerado um profissional liberal, porém, a sua atuação é predominantemente na condição de empregado de serviços de saúde, né, com subordinação e reduzida autonomia, levando à responsabilização civil de saúde que o mantém de forma assalariada, resguardando as peculiaridades. Por exemplo, eu sou enfermeira de uma unidade de saúde. E aí, eu tô com muitas atribuições, eu tenho ali 20 pacientes num corredor, sendo que desses 20 pacientes eu tenho todos de curativo, de cirurgia, cirurgias grandes. Então essas cirurgias grandes, principalmente cirurgias cardíacas, são cirurgias que apenas o enfermeiro pode fazer o curativo. Né? Isso é a obrigação do enfermeiro, assim como sondagem, tá? Isso já tá no nosso código. E aí, por isso, eu vou lá e peço uma técnica de enfermagem para sondar o paciente. Ela sabe sondar o paciente? Sabe. É competência dela sondar esse paciente? Não é competência dela sondar esse paciente. Então, quando eu peço essa técnica para sondar esse paciente, eu estou me responsabilizando por essa técnica. Ela fazendo corretamente ou não. Se ela fizer a sondagem errada, quem responde? Eu, que pedi ela para fazer, ela que fez errado, a instituição, né, que colocou essas duas profissionais ali, e além disso tudo, ainda a pessoa que está acima de mim da técnica que nem sabia que isso tinha sido feito. Né? Então, a instituição de saúde ela é obrigada a pagar a indenização se for comprovado o erro, sim, ela é obrigada a pagar a indenização também para essa pessoa. Exceto em alguns casos de isenção, porque aí é questão de jurídica já, né? Que quem vai estabelecer isso aí já é o juiz, mas corre o risco de pagar a indenização, sim. Então, várias atividades elas são delegadas a um dos membros da equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e isso ocorre da própria forma com que o serviço de enfermagem é organizado. Então, no momento que eu estou ali, eu delego funções da minha equipe de enfermagem. Fulano, você vai ficar com a medicação. Ciclano, você vai ficar com os curativos. Fulano, você vai ficar aqui na gestão de cuidados comigo hoje. Fulano, você vai me ajudar na sistematização. Eu deleguei as funções. Porém, gente, a partir do momento que eu delego as funções, eu não me eximo da minha responsabilidade. Eu tenho que saber que eu deleguei as funções, porém a responsabilidade de tudo aquilo ali é minha. Eu tenho que ver se fulano fez o curativo direito. Eu tenho que ver se ciclano foi lá e realmente fez todas as medicações no horário correto, né? Porque a partir do momento que eu dou uma atribuição de realizar a atividade, eu não transfiro a minha responsabilidade daquela atividade, não. Eu tenho que estar em cima para ver se tudo foi feito, porque no momento que eu vou passar o plantão para o meu colega, tem muitos colegas que não fazem isso, que é a passagem de plantão, que é a troca de informações. Dentro da ética, a informação e a comunicação é a coisa mais importante que existe. Nós precisamos aprender a nos comunicar, coisa que poucos profissionais sabem fazer. Eu já cheguei em plantão e colega virar as costas para mim e não querer ouvir a passagem de plantão, porque chegou atrasado, porque isso não independe. O código de ética do profissional, ele te resguarda, mesmo se seu colega chegou atrasado. É melhor você ficar lá na instituição, você pode ter outro vínculo empregatício, mas você deve ficar na instituição em que você
mesmo que na outra instituição você deva chegar, por exemplo, eu tô dando um plantão aqui de 12 horas. Entrei 7 da manhã, eu vou sair 7 da noite. Na outra instituição eu tenho que entrar 7 horas da noite. Eu estando ali, o meu colega chegar 10 minutos atrasado, antes eu chegar meia hora, uma hora, o que for atrasado na outra instituição, do que eu sair e abandonar o plantão antes do colega chegar. Então não importa. O código de ética, ele é claro. Eu não posso abandonar o meu plantão. Eu tenho que ficar ali até o meu colega chegar e eu tenho que fazer essa passagem de plantão para ele, independente do atraso, porque o outro colega lá vai ter que segurar a sua barra também, certo? E, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, né, da questão aí do nosso código, do estabelecer das funções do enfermeiro. Eu resolvi dividir essa aula nesses dois momentos, porque ler é uma coisa que vocês precisam ler realmente. E eu faço tentando assim fazer com que vocês entendam através de exemplos. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar me chamando no AVA. Eu não estou online todos os dias no AVA, porque é impossível, eu tenho outros vínculos, tá? Porém, no horário da aula, eu sempre estou lá e sempre que eu posso, eu respondo. Lembrando que a nossa ferramenta institucional ela é o AVA. Alguns alunos costumam me mandar perguntas no WhatsApp, nem sempre eu estou online, tá? Então me mandem no AVA que fica mais fácil de entendimento. Ali é uma ferramenta institucional e fica ali mais legalizado, tá? Pra gente poder fazer e ter esse feedback certinho de vocês. O próximo vídeo eu vou deixar também linkado, tá? Nossa próxima aula, essa aula de hoje, né, no caso dia 1º de setembro, nossa próxima aula seria dia 8 de setembro, porém dia 8 de setembro é feriado. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma atividade hoje para vocês, que é para ser postada até o dia 8 de setembro. Como vai ser feriado, para que a gente não fique sem fazer nada, eu vou deixar essa atividade, certo? Para vocês. E aí eu também vou deixar linkado também a questão de um filme que eu preciso que vocês assistam. Mas aí na nossa próxima aula, após o feriado, eu vou explicar isso tudo para vocês, tá bom? E vocês deverão fazer uma atividade que eu vou deixar, tá bom? Tudo certinho lá, essa atividade. Vocês deverão me enviar essa atividade por e-mail, tá? Não vai ser lá não, vai ser por e-mail em PDF, seguindo as normas da BNT, tudo certinho. Eu vou estar disponível, tá? No AVA lá. Vocês podem me perguntar lá no chat, qualquer coisa. Qualquer coisa também a gente faz uma videoconferência, se vocês não entenderam perfeitamente essa parte, tá bom? E aí qualquer coisa eu tô à disposição de vocês, tá? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.